nesse dia de hoje, eu quero tomar como referência para essa reflexão o que está registrado em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículos 8 e 9. Diz assim: 3 vezes roguei ao Senhor para que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quero tomar como referência esse raciocínio. O apóstolo Paulo era um homem de Deus, um homem que era seguido por diversos sinais da parte de Deus, por diversos milagres, por diversas manifestações de poder, do poder de Deus, do Deus que ele servia, e ele pregou o evangelho, ele vivia a serviço de Deus. Automaticamente ele tinha direito de fazer um pedido como esse. Ele pediu para o pai que tirasse um problema físico dele, ou sei lá que tipo de tormento que o atormentava. Mas ele pediu uma vez, ele pediu 2 vezes, e ele insistentemente pediu pela 3ª vez, e aqui ele diz que a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Eu não vou tirar esse espinho da sua carne, eu não vou resolver esse problema, porque a minha graça te basta. E o meu objetivo é que o meu poder se aperfeiçoe através desse problema, através dessa dor ou através desse sofrimento. O propósito de Paulo era se ver livre daquela dor, daquele problema. Mas o propósito de Deus era que o poder dele, o poder que Deus operava através da vida dele, fosse aumentado ou fosse continuado através do sofrimento e da humilhação e da dor e da reflexão que aquela situação trazia para ele. Então Deus, ele trabalha com propósitos. Deus tem sempre um propósito. No caso do apóstolo Paulo, o propósito dele, o projeto dele, não era tirar aquele incômodo, mas era que aquele incômodo o transformasse num servo cada dia melhor e mais produtivo espiritualmente. Eu não estou fazendo apologia do sofrimento e nem estou fazendo um incentivo à acomodação e nem estou dizendo que devemos aceitar tudo que nos sobrevém como sendo a vontade de Deus. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos de ter discernimento da parte de Deus. Nós precisamos entender que Deus tem sempre um propósito e que o propósito de Deus precisa ser compreendido por nós. Jesus, quando estava no Getsêmani, no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, ele pediu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Deus não passou aquele cálice de Jesus. Jesus teve que ir enfrentar as agruras da crucificação e da morte por sufocamento, vergonhosamente desnudado em cima do madeiro, como era costume e tradição das punições romanas. Existem coisas que nós vamos passar por elas, mas o interessante é que quando nós estamos no propósito de Deus, a gente passa por elas. O interessante é que, mesmo que seja uma dor que nos incomode, aquilo vai transformar-se num benefício para a nossa vida na presença de Deus ou dentro daquele projeto de Deus. Quando os judeus estavam no deserto, nós precisamos imaginar o que aconteceu com diversas pessoas ali dentro, que chegaram naquele deserto, adolescentes, e passaram 30 anos, 40 anos, caminhando ali naquela realidade sem conhecer outra realidade. A vida para eles era aquele deserto. E o que eles tinham de impressão de Deus era aquele deserto. E eles sofriam naquele deserto pela falta de água, pela falta de alimento, pela repetitividade do alimento, do paladar, por uma necessidade de uma motivação extra que não existia. Entretanto, Deus, naquele momento do deserto, ele tinha um propósito mais à frente, um propósito que talvez
a maioria daquelas pessoas não puderam alcançar, talvez não, e a maioria daquelas pessoas, a não ser Josué e Caleb, mas Deus trabalhou dentro do projeto dele. E futuramente, daí mais um pouco, aquela nação, aquele propósito de Deus estava na terra prometida. Se nós somos servos, nós precisamos entender a nossa condição de servos e aceitar que somos servos e aceitarmos a viver submetidos ao propósito de Deus. Porque tem um outro lado dessa situação. Tem uma outra recompensa, tem uma outra visão. Tem a visão humana, que é aquela de sofrimento, aquela de não poder realizar os sonhos, aquela de sentir dor, aquela de sentir as perdas, aquela que dá aflição. Mas também tem da parte de Deus uma nova visão, que é a bonança, a fartura, a alegria de estar cooperando com o plano de Deus. Quando nós estamos cooperando com o plano de Deus, existe uma força extraordinária que conspira a nosso favor. Quando nós estamos realmente envolvidos com o plano de Deus, existe um sentimento, existe uma providência. Como diz o Salmo 23, ele prepara para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos e o nosso cálice transborda. Quando